Pronto, eu vou começar aqui, então. Pronto. Deixa eu só desligar aqui. Rapidinho. Opa. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de tuberculose cutânea e das micobacterioses atípicas, tá? Agrupa, né, as doenças causadas por... A gente tem Mycobacterium lepra, que vocês estudam em hanseníase, a gente tem o complexo de Mycobacterium tuberculosis, tá, que envolve o bovis e o Comet-Guerin, que causa tuberculose cutânea, e a gente tem as atípicas, que são várias espécies diferentes. E a gente vê que as manifestações na pele são muito parecidas, porque elas fazem uma reação granulomatosa, aquelas infecções crônicas, e aí a gente vai ter características similares, tá? O que a gente considera tuberculose cutânea? Parece óbvio a gente achar que é uma infecção causada pelo Mycobacterium tuberculosis, mas a gente coloca como toda doença de pele causada tanto pelo Mycobacterium tuberculosis, como o Mycobacterium bovis e o Comet de Guelmeri-Kerin. Mycobacterium bovis é uma bactéria que, o nome já fala, ele infecta bovinos. Então, quem é que pode adquirir essa infecção? Os agropecuários, as pessoas que lidam, veterinário, né, que lidam diretamente com esses animais e que podem se contaminar com leite, com ferida, com exudato que tenha na pele dos animais. E o Comet-Guerin, ele é aquele bacilo da BCG, daquela vacina que a criança toma no primeiro mês de vida, que protege contra a tuberculose sistêmica. Tá? Deixa eu só voltar para autorizar esse. Aí eu fico doidinha aqui. E a gente sabe que o Amazonas, ele é a área mais endêmica para tuberculose pulmonar, tá? E se a gente considerar que tuberculose cutânea é 2% dos casos de tuberculose que existem, a gente vai ver que é um número na pele. A cutânea, ela pode acontecer tanto da colonização da pele, ou seja, a bactéria presente na pele causando aquela lesão, ou pode ser também por reação de hipersensibilidade de um foco distante. Você tem uma tuberculose no pulmão e você acaba adquirindo aí uma hipersensibilidade na pele. Vou voltar aqui de novo para autorizar a pessoa a entrar. Pronto, já. E o que vai influenciar do indivíduo ter tuberculose cutânea? Depende muito da virulência daquela cepa de micobactério, depende do estado imunitário, imunológico do hospedeiro e qual a via de infecção. Se for uma via exógena, se foi por inoculação, se foi disseminação a partir de um foco endógeno. Então, a gente vai ver que, dependendo, né, dessas variáveis, a nossa clínica vai ser diferente também. E a tuberculose cutânea, ela é classificada até uma forma da gente compreender melhor a epidemiologia e a manifestação de pele, saber investigar, né, se tem algum outro foco. Ela pode ser primária ou secundária. O que isso significa? Isso está relacionado ao estado imunológico do hospedeiro. Se o indivíduo é a primeira vez que ele está entrando em contato com o micobactério, naquele momento, via pele, né, ele nunca entrou em contato na vida, e ele apresenta uma manifestação clínica, a gente fala que ela é primária. Agora, um indivíduo que já teve contato prévio, que já foi infectado em algum momento da vida,
e ele adquire a doença depois, ou seja, ele já tem uma resposta imunológica, né, contra essa bactéria, a gente fala que a tuberculose ela é secundária. Tá? E a tuberculose cutânea, ela pode ser exógena e endógena. O que é exógena? Você teve uma inoculação. Acontece das micobactérias nas micoses de implantação. Você teve um trauma e por aquela solução de continuidade você acaba adquirindo, inoculando o micobactério na pele e desenvolvendo a doença ali, formando inclusive aquele complexo primário, tá? Na pele em vez do pulmão. Quando você tem uma tuberculose cutânea endógena, significa que a via de infecção, ela é dentro. Então, é quando o paciente tem, por exemplo, uma tuberculose pulmonar, uma tuberculose intestinal, óssea, cartilaginosa, e a partir de uma disseminação hematogênica, linfática ou contiguidade, acaba atingindo a pele. E aí, isso faz com que a manifestação seja diferente também. Tá? Então, dentro da classificação da tuberculose cutânea, quais são as formas exógenas que a gente tem, que são por inoculação? O cancro tuberculose, né? Lembra que a gente tem cancro duro, cancro mole, a gente tem o cancro esporotricoide, ou seja, é aquela úlcera que se forma no ponto de inoculação daquela bactéria na pele, ou daquele agente etiológico. A gente tem a tuberculose verrucosa, a gente tem o lúpus vulgar, que a gente vai ver, que não tem nada a ver com lúpus sistêmico, e a gente tem as tuberculoses endógenas, que é o escrofuloderma, o periorificial, a gomosa e o lúpus vulgar. Vou voltar aqui para autorizar. Vou voltar aqui. Tá. Então, a gente tem na tuberculose uma doença espectral. Como eu já falei na hanseníase, eu já falei na leishmaniose, a gente já entendeu, né, que a gente tem, dependendo do estado imunológico do indivíduo, eu vou ter formas pauci multibacilares, eu vou ter pacientes hiperreatores, as provas, né, de resposta celular, e os pacientes anérgicos também. Então, isso não é decoreba, você entendeu uma vez, isso se aplica a tudo. Tá? Então, a gente tem 3 grupos, a gente tem as formas multibacilares, lembra que a relação inversa, multibacilar, eu tenho um paciente fraco, reator ao PPD, que é aquela resposta à tuberculina que você inocula no braço, ou não reator. Eu tenho os paucibacilares, onde eu não consigo visualizar o agente etiológico, porque a quantidade dessa bactéria é muito pouca. E aí eu vou ter uma pessoa com uma resposta imune muito forte. E ele vai ser o quê? Um PPD forte reator. E as formas reativas, que a gente não encontra o bacilo naquela lesão, mas a gente entende que é uma reação de hipersensibilidade de um foco à distância. Aí a gente vai começar com cancro tuberculoso. O cancro tuberculoso, ele é também chamado cancro de inoculação ou complexo primário tuberculoso. Pensem que ele corresponde, tá, à prima infecção da tuberculose na pele. Então, a gente fala muito desse complexo primário tuberculose pulmonar, que é quando a pessoa adquire a infecção pela primeira vez. Enfim, quando isso acontece na pele, a gente vai ver exatamente acontecendo, né, a forma primária da tuberculose, onde, naquele ponto que o micobactério, seja ele o tuberculose, o bovis ou o Calmette-Guerin, ele é inoculado na pele, depois de 2 a 4 semanas, que é o período de incubação, você vai ter a presença de uma ulceração. E logo depois dessa ulceração, uma adenopatia dolorosa, justamente naquele linfonodo que recebe, né, aquela drenagem linfática, e a partir de um tempo, você pode evoluir por uma cicatriz e uma calcificação desse linfonodo, formando aquele complexo primário na pele, ou, dependendo da resposta imunológica do paciente, ele pode evoluir para uma tuberculose verrucosa ou até mesmo para o lúpus vulgar. Tá? Então, essa corresponde à prima infecção. Ela é exógena e ela é primária da tuberculose. O cancro tuberculose, ele tem sido visto cada vez menos. Eu nunca vi cancro tuberculoso, para vocês terem uma ideia, apesar de eu atender há muitos anos no Hospital Tropical. Porque o cancro tuberculoso, a realidade, né, epidemiológica dele são aquelas crianças que não foram vacinadas pela BCG, são aqueles indivíduos que não moram em áreas endêmicas, né? Então era muito documentado em crianças não vacinadas. Antigamente,
A gente tinha casos associados à circuncisão, tatuagem, colocação de piercing. Hoje a gente sabe que as técnicas, né, de higiene, de aplicação, elas estão muito mais elaboradas. E é uma pessoa que inicialmente tem um PPD, que é aquele teste tuberculínico que a gente faz para saber a resposta imune. Ela é negativa no início, claro, o paciente nunca entrou em contato com a tuberculose, mas depois de 2, 3 semanas, ele passa a ser reator, porque ele fez uma imunização natural, digamos assim. Tá? É tão raro, pelo menos na realidade do Brasil, que é um país endêmico, que a gente tem foto de livro, né? E fotos muito antigas. E o que a gente vai ver como apresentação clínica? É uma úlcera que é igual, morfologicamente, às úlceras das micoses de implantação, as micobacterioses atípicas, a leishmaniose também. Então, ela é uma úlcera que tem um curso mais crônico, normalmente não é dolorosa, tem aquelas bordas infiltradas, podem ter as bordas descoladas, que a gente fala que são solapadas, mas a gente vai ver uma lesão ulcerada muito inespecífica, que faz diagnóstico diferencial com todas as outras infecções granulomatosas crônicas, né? Mas a gente tem que lembrar de incluir a tuberculose cutânea no diagnóstico diferencial. Tá? Lúpus vulgar, tá? A gente vai ver que esse termo lúpus, ele vai ser encontrado também em sarcoidose, não é exclusivo do lúpus sistêmico. O que significa lúpus, gente? Significa lobo, e vulgar é comum. Então, o lúpus vulgar, em alguns países e áreas, ele é o tipo de lúpus mais comum, tá? E esse nome, essa nomenclatura lúpus, vem como uma referência ao focinho do lobo. Se vocês olharem o focinho do lobo, ele tem uma área central com uma coloração diferente do resto do rosto. Então, a tuberculose, nessa forma, ela tem um acometimento preferencial também do maciço centrofacial. E isso faz com que tenha aquele aspecto do focinho do lobo. Não tem nada a ver com o lúpus sistêmico. É uma forma secundária de tuberculose, ou seja, de um indivíduo que já teve contato com a tuberculose previamente, já tem uma resposta celular prévia. Isso faz dele um paciente PPD forte e reator, e ele pode originar de qualquer foco tuberculoso endógeno. Um paciente pode ter uma tuberculose de pulmão, uma tuberculose de linfonodo, uma tuberculose óssea, que por via hematogênica, linfática ou até mesmo contiguidade vai atingir a pele, tá? Muito raro, né? Relatos de caso você pode ter a partir de uma vacinação pela BCG, paciente evoluindo, né, anos depois, com a apresentação dessa forma de lúpus vulgar. E o curso ele é muito crônico, tá? Ninguém vai ter um caso de lúpus vulgar de um paciente dizendo que há um mês surgiu, 2 meses, 3 meses. Normalmente são aqueles pacientes que falam que tem anos cursando com aquela lesão de crescimento lento, indolente, né? Muitas vezes assintomático. Vou botar aqui para autorizar alguém. E o que a gente tem como apresentação? O lúpus vulgar é muito comum ele fazer as lesões de aspecto infiltrativo, tá? Ou seja, a gente vê aquela pele espessada, aquela placa mais endurecida, e o acometimento, como eu falei, muito comum na face. Tá? E a face a gente vê o típico, que é da região do maciço centrofacial, mas a gente pode ter em qualquer local também, né? Da face, do pescoço, em outra área também. E é uma doença que pode invadir também mucosa e pode também invadir estruturas mais profundas, tá? Esse aspecto que a gente olha aqui na foto, a gente vê que é uma placa de aspecto infiltrativo, você percebe que a pele perde os sucos naturais, fica inclusive com essa superfície atrófica, brilhante, cheia de telangiectasias, que é muito característico da doença, né? Inclusive apresentando uma ulceração em ambas lesões. E aqui, nessa outra imagem, a gente vê uma lesão de aspecto anular, onde o centro ele regrediu, ficou com uma área cicatricial, mas ela se expande na periferia com essas lesões de aspecto mais verrucoso. Então, veja que aqui a apresentação é de uma lesão anular,
que tem esse aspecto mais verrucoso, mas de um crescimento lento, de uma lesão que a gente vê que é mais infiltrada, que tem... Ah, mas isso daqui parece matinha, isso daqui pode ser, está crescendo, tem borda presentinha. Gente, é só olhar a borda, né? O aspecto é verrucoso, é uma lesão mais infiltrada, não tem aquele aspecto de uma lesão superficial como uma dermatofitose. Então, a gente tem que considerar a morfologia antes de ficar considerando topografia, evolução, configuração. Então, esse aspecto. E aqui a forma, né, que deu o nome do lúpus vulgar. O paciente com uma lesão infiltrada, com esse aspecto cicatricial atrófico no centro, acometendo essa região central da face. Por isso que, né, lembra o focinho de um lobo. Bom, é isso que a gente fica... Não, chegou mais... Outra forma clínica é a tuberculose cutânea verrucosa. Ela é uma forma secundária da tuberculose. O paciente, ele apresenta um teste tuberculínico forte e reator, e é uma forma exógena também. Existe uma implantação, uma inoculação desse pool de micobactérias na pele, evoluindo com essa apresentação clínica. Profissionais da área da saúde, né, já foi um grupo muito afetado. Então, a gente era considerado uma dermatose ocupacional, porque se contaminava com material, né, infectado. Então, aquelas pessoas de laboratório, de bancada, dentista, veterinário, então, tudo isso daí poderia também ser um fator de risco para o desenvolvimento. Tá? E o que a gente vai ter na tuberculose cutânea verrucosa? A gente tem ela fazendo parte do diagnóstico diferencial daquele acrônimo que eu já falei para vocês algumas vezes, do PLECT, né? Então, toda vez que você estiver diante de uma placa verrucosa, você vai pensar no diagnóstico diferencial do acrônimo PLECT, paracoccidioidomicose, leishmaniose, esporotricose, cromomicose, tuberculose, e aí a gente inclui o carcinoma espinocelular também, mas a gente tem que pensar nessa doença também, até porque a gente vive no país endêmico. Então, a localização mais frequente são as extremidades, que são pontos de trauma de repetição. A evolução ela é lenta, ela é insidiosa, ela não acontece de uma hora para outra, ela vai evoluindo progressivamente, ela vai assumindo formas cada vez mais verrucosas. O paciente, ele não apresenta adenopatia, porque essa adenopatia faz parte do complexo primário, do cancro tuberculoso, nesse caso o paciente não tem, tá? E toda vez eu tenho que ajeitar isso, tá? Não é essa diescopia gelé de maçã, não. Mas, assim, a gente vê aqui na planta do paciente uma placa verrucosa, pegando essa borda medial lateral do pé, né? Onde a lesão ela é assimétrica, acomete só uma parte, só um lado do pé. Ela até tem um aspecto meio psoriasiforme, mas é muito mais verrucoso, muito mais esofítico, e aí a gente tem que pensar, né, um caso de evolução crônica, unilateral, placa verrucosa, eu vou pensar no PLECT como uma dessas entidades, tá? Se a gente olhar essa placa verrucosa, né, então a gente vê uma placa verrucosa com centro tendendo à cicatrização. Então, no permeio dessa placa verrucosa, a gente tem áreas de cicatrização e atrofia. Se eu colocar só uma iconografia para vocês e perguntasse o diagnóstico diferencial, tá? Qualquer diagnóstico que você falasse dentro de micose de implantação, esporotricose, paracoccidioidomicose ou uma leishmaniose verrucosa, tá? Estaria dentro, porque realmente a lesão ela é igual. A gente não tem nada nessa apresentação que seja específica de tuberculose, específica de leishmaniose, mas a gente tem que ampliar o leque diagnóstico, tá? E considerar sempre a história epidemiológica desse paciente. Então, ela tem essa apresentação, tá? A forma mais comum de tuberculose cutânea que a gente tem, e a gente tem muito, é escrofiloderma, tá? A gente lá no tropical, se você for fazer uma busca ativa, você vai ver algum paciente internado com escrofiloderma, né? Considerando que é a forma mais comum de tuberculose, a gente vive aqui no estado onde mais tem tuberculose do Brasil. Então, esses pacientes, né, tirando aqueles pacientes que têm imunodeficiência, como a AIDS, eles são fortes reatores, tá? E a baciloscopia, né, costuma você ter algum grau de positividade, embora o paciente seja forte reator. Isso daqui foge um pouco à regra. Mas, claro, né, que tem, se você considera o paciente com AIDS, a
baciloscopia, às vezes, é riquíssima de bacilo e ele é alérgico ao PPD. No escrofuloderma, a gente tem um envolvimento cutâneo por contiguidade. Então, é uma tuberculose de estruturas profundas que atinge por contiguidade a pele. A maioria das vezes, e a bactéria ali, por contiguidade, vai fazer lesão na pele, tá? Isso faz o escrofuloderma, a lesão patognomônica não, a lesão elementar mais característica do escrofuloderma é a goma, tá? Que a gente vai ver nas apresentações. Então, quando você olhar um paciente que tem goma na pele, e você vai pensar no diagnóstico dermatológico, pense em tuberculose cutânea também. Tá? As cadeias cervicais e inguinais são as mais envolvidas, e exatamente a apresentação da goma que a gente vai ver. Então, a gente vai ver um paciente que, do ponto de vista dermatológico, ele começa a apresentar nódulos inicialmente dolorosos, e muitas vezes eles são endurecidos, e que eles, com o tempo, eles vão começar a amolecer, eles vão abscedar, eles vão fistulizar, e eles vão apresentar aqueles pontos de drenagem de exudato com as fístulas e com uma tendência depois à cicatrização. Só que em outro ponto vai formar um nódulo endurecido, que depois amolece, que depois coalesce, faz a fístula e vai tentando reparar, né, fazendo essas áreas cicatriciais. Então, aqui na cadeia cervical, o paciente tinha bilateral esse acometimento, a gente pode ver lesões em diferentes fases, e acompanhado dessa manifestação cutânea, o paciente ele tem também perda de peso, sudorese noturna, ele vem também, muitas vezes, aquela febrícula no final da noite. Então, o paciente que não tem só uma manifestação de pele, ele vem também com esses comemorativos de uma infecção sistêmica. Tá? Aqui mostrando na axila unilateral, paciente com uma evolução crônica de nódulo endurecido, que depois amolece, flutua, ele fistuliza, drena e depois tende a reparar, fazer cicatriz, tá? Tem diagnóstico diferencial? Sempre tem, né? Gente, dermato é assim. Pode ser uma hidradenite supurativa. Só que diferente da hidradenite supurativa, né? Aqui a gente está vendo o paciente com quadro unilateral, a gente não está vendo aquela forma cicatricial típica da hidradenite, e a gente também não vai ver na hidradenite aquela sintomatologia sistêmica igual da tuberculose, tá? Mas a gente sempre trabalha com diagnóstico diferencial. Na região inguinal, a gente consegue ver aqui um nódulo, já um nódulo de aspecto inflamatório, com 2 pontos de fístula, né? E junto também dessa área da região inguinal, com áreas de cicatriz e retração. Então, você vê que são fases diferentes da goma. Tá? A tuberculose cutânea ulcerada orificial ou periorificial, essa é uma tuberculose cutânea que acontece em pacientes imunocomprometidos. A gente não vai ver essa forma de tuberculose no paciente rígido, né, com boa resposta imunológica, e o nome ele já é descritivo, tá? Ele vai acometer a pele ou a mucosa naquela região em torno dos orifícios naturais do corpo. Então, se o paciente ele pode ter acometimento ao redor do nariz, ao redor da boca, ao redor da genitália feminina, ao redor também do ânus, né? E isso é um paciente que tem um foco tuberculoso endógeno, então uma forma endógena, por exemplo, um paciente que tem uma tuberculose pulmonar, tá? Ele é bacilífero, ele é multibacilar, ele é um PPD anérgico e ele fica expelindo grandes quantidades, milhões de bacilos. E cada tossida, cada espirro, isso vai fazer com que aquelas micobactérias se auto-inoculem ao redor da boca. Né? E aí a gente começa a ver as lesões infiltradas, ulceradas, muitas vezes que vão distorcendo a própria anatomia da pele, fazendo com que essas lesões, né, sejam crônicas. Então, aqui um exemplo típico, tá? E a baciloscopia positiva, tá? Então, a tuberculose orificial, a gente vai ver inoculação da pele, né, dependendo do foco endógeno que esse paciente tem de tuberculose. Então, se o paciente tem uma tuberculose intestinal, né, do colo, do reto, aquela eliminação de bacilos, eles vão ser inoculados na pele e vão começar a evoluir com uma ulceração em torno desse orifício. Se for na região, né, pélvica, na mulher, por exemplo, uma tuberculose de útero, de endométrio, ela vai ter as lesões acometendo a região da vulva.
Se for dentro do aparelho geniturinário masculino, você vai ver as lesões se autoinoculando em volta da uretra, e assim por diante. E como eu falei, é uma tuberculose de imunodeprimido. O paciente ele não vai estar no estado geral bom, ele não vai ter só uma apresentação de pele, vai ser um paciente normalmente de hospital, internado, caquético, com um estado geral ruim. Então, a gente tem que levar em consideração o contexto clínico geral, a epidemiologia desse paciente, né? Outros focos, muitas vezes a apresentação que vai levá-lo ao hospital é de pele, mas a gente sempre vai investigar esse foco endógeno. Tá? A tuberculose gomosa ou abscessos tuberculosos também é uma forma de tuberculose cutânea imunocomprometido, então a gente também vai encontrar em pacientes que estão adoecidos, que não tem só manifestação na pele, mas que tem outras sintomatologias, e a gente tem essas lesões de pele que acontecem a partir de uma disseminação hematogênica, a partir de um foco primário. Então, o paciente tem lá tuberculose no pulmão, essa micobactéria vai se disseminar pelo sangue e vai fazer vários pontos ali de gomas ou abscessos na pele. O PPD não reator, né? E a baciloscopia positiva, porque ele não tem força imunológica suficiente para combater a micobactéria. E a gente vai ver exatamente gomas ou abscessos disseminados no tegumento em vários segmentos corporais, tá? Então, é uma forma também no paciente grave, paciente que está normalmente em unidade hospitalar. As tubercúlides, a gente já não considera uma reação, uma doença causada diretamente pelo bacilo, e sim uma reação de hipersensibilidade. Vocês vão ver esse sufixo ides, gente, um monte de doença. Tem a tricofite, né? Ou então a dermatofite, a gente tem a leishmanides. Então, a gente usa muito esse sufixo ides para reações de hipersensibilidade, tá? Então, o paciente ele tem um foco tuberculoso ativo, endógeno, e ali ele vai fazer várias manifestações na pele, mas por uma reação de hipersensibilidade. E como é que eu sei que é reação de hipersensibilidade? Tem a apresentação clínica, mas eu vou lá, faço a biópsia, faço a cultura, faço o exame direto, faço baciloscopia e eu não identifico ali a bactéria. Mas quando eu trato esse foco endógeno, esse foco tuberculoso ativo, o paciente regride as lesões secundárias, tá? Então, eu tenho um paciente que é forte reator, né? Eu não encontro o bacilo nos exames direto de cultura, mas se eu fizer um PCR, eu consigo, às vezes, encontrar algum material de DNA dessa bactéria. Tá? Então, assim, eu tenho algumas manifestações de tuberculose cutânea do tipo tuberculide, tá? Eu tenho uma papulonecrótica, são lesões bem inespecíficas, mas elas tendem a ser simétricas, elas são disseminadas, essas lesões, né, o nome já fala, eu vou ver pápulas e nódulos que tem esse ponto central necrótico, formação de crosta, e depois evoluem deixando essa cicatriz deprimida, mas, assim, não é específico, é só para a gente pensar em diagnóstico diferencial. A gente tem também esse líquen scrofulosorum, ou tuberculite liquenoide, que são lesões papulares, elas são monomórficas, elas têm esse aspecto liquenoide mais brilhante, pode ter uma escama macrostícula fina na superfície, e elas podem se acometer qualquer área do corpo. A gente só vai pensar, gente, em tuberculite, né, desse liquenoide ou papulonecrótica, quando for um paciente que está com uma tuberculose endógena, um foco ativo e tem alguma manifestação de pele, tá? Principalmente com uma apresentação atípica. Então, a gente, dentro, né, de incluir farmacodermia, a gente vai incluir também uma reação de hipersensibilidade no nosso diagnóstico diferencial. O eritema indurado de Bazin, dessas IDs reações, ela é mais comum, a gente chega a ver, né? Não é tão comum, né, quanto a tuberculose em si, mas a gente tem alguns casos. E o eritema indurado de Bazin é importante a gente conhecer, porque ele faz diagnóstico diferencial com eritema nodoso, que é uma reação de hipersensibilidade, uma paniculite muito comum aqui, principalmente porque está associado muitas vezes a hanseníase, e a gente tem muita hanseníase no país, tá? Acomete mais mulheres. São também nódulos, esses nódulos podem não ser dolorosos, eles se encontram principalmente nas pernas, mas diferente do eritema nodoso, que é na face anterior, o eritema indurado de Bazin na face posterior, e ele pode fistulizar e tende a ulcerar também. Crônico e recidivante. Tá? Então, a gente vai ver aquele aspecto, nossa, mas parece eritema nodoso. Parece sim,
Só que, diferente do eritema nodoso clássico, a gente vai ver esse acometimento de face posterior da perna, a gente vai ver lesões que tendem a ulcerar e fistulizar, coisa que no eritema nodoso clássico não acontece, né? A não ser que seja o rancênico, e assim mesmo o rancênico não é só na perna, e ele tem, às vezes, esse caráter de melhor espontânea e recidiva também. Tá? Aqui mostrando as áreas com ulceração, ali parece mais uma placa, mas quando a gente palpa, provavelmente ali eram nódulos endurecidos. Tá? E como é que a gente vai dar diagnóstico? A gente vai dar diagnóstico igual a gente dá de qualquer outra infecção. A gente precisa pensar no diagnóstico para poder solicitar os exames e sair em busca, né, da identificação do agente etiológico. Então, assim, para a gente dar diagnóstico definitivo, eu preciso encontrar o agente etiológico. Então, eu preciso encontrar na baciloscopia, eu preciso identificar aquela micobactéria, eu preciso identificar na cultura ou no PCR. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente tem negativo por diversas questões. Você viu que muitas dessas apresentações, elas são paucibacilares, então a gente às vezes não consegue isolar, nem identificar por microscopia direta o agente etiológico, mas a gente tem que fazer uma boa correlação clínica epidemiológica. Então, a gente vai fazer o histopatológico, se não identificar a micobactéria, a gente vai ver aquele infiltrado inflamatório crônico granulomatoso, que a gente vai correlacionar com a clínica, a gente pode pedir o PCR, que a gente consegue amplificar material genético, identificar mais facilmente a micobactéria, mesmo uma lesão paucibacilar. E o PPD, gente, que é o derivado proteico purificado, que é o teste tuberculínico, ele não serve para dar diagnóstico, ele serve para a gente ter mais acurácia na classificação, porque a gente viu que tem formas que são anérgicas e tem formas que são fortes reatores, e tem um valor preditivo, né, negativo. Então, por exemplo, você pega um paciente que tem uma tuberculose verrucosa, que a gente sabe que esse paciente, se ele não for um paciente, né, muito imunossuprimido, ele vai ter o PPD forte reator. Você faz o PPD e dá negativo, você já exclui, né? Ou seja, o valor negativo dele ele tem mais valor do que o positivo, né? Então, isso serve muito para a gente, né, conseguir auxiliar no diagnóstico, mas ele isoladamente não consegue fazer diagnóstico, porque se a gente for fazer PPD na nossa comunidade, dentro da comunidade médica, dentro do Amazonas, grande parte da população é forte reator, porque já entrou em contato em algum momento com tuberculose. Tá? Então, esse daqui é o PPD, também chamado de reação de Montox. Olha só, é um extrato purificado, né, de antígenos micobacterianos, ele é inoculado no antebraço, e aí, depois de 3, 4 dias, é feita a leitura do local. Então, eles vão lá, vão ver que tipo de reação, através do tamanho, do eritema, né, mas principalmente do tamanho dessa pápula ou desse nódulo, eles vão falar que é positivo, vão falar quantas cruzes, vão falar se é forte reator. Então, se der mais de 0,5 centímetro de reação, ele já é um PPD positivo, né? E se ele for acima de 10, a gente fala que é forte reator. E a gente vai ver nas formas, por exemplo, de lúpus vulgar, tuberculose verrucosa. Se for um paciente com tuberculose periorificial ou gomosa, a gente vai ver um paciente que não responde ao PPD, né? Mas a gente vai encontrar uma grande quantidade de bacilos se a gente fizer baciloscopia ou histopatologia também. Tá? Então, aqui é o exame direto. Então, quando a gente faz a baciloscopia e a gente vê a sorte, né, de identificar a micobactéria, a gente vai ver essas estruturas que são alongadas, filamentosas, que se coram, né, com a fucsina. Então, a gente vai ver que elas ficam vermelhinhas, tá? Então, esse é o direto. E a cultura, que a gente, além de dar o diagnóstico definitivo, a gente permite também, né, identificar as espécies, né? Tem várias espécies de micobactéria também, tá? E também a teste de suscetibilidade a antimicrobianos, principalmente quando a gente começa a ter resistência ao tratamento. E o tratamento é o mesmo da tuberculose. A gente faz poliquimioterapia, a gente associa 4 medicações, a gente faz isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida, e o tempo de tratamento, ele é no mínimo 6 meses, mas na maioria dos casos de tuberculose cutânea, esse tempo de tratamento é maior,
9 meses, mas às vezes a gente precisa prolongar também, tá? Então, o esquema terapêutico, ele é exatamente igual às outras formas de tuberculose, tá? E é uma medicação fornecida pelo SUS, né? E ela tem o tempo. Então, a gente tem, só que diferente da hanseníase, não é supervisionado. O paciente, ele faz autoadministração em casa da medicação. Tá? E agora, a gente vai falar do último grupo, que são as micobactérias não tuberculosas, a gente chama ela de micobactérias atípicas, tá? Então, nem é hanseníase, nem é tuberculose. Essas micobactérias, gente, elas são biquitárias. Elas vivem no ar, na terra, no solo, em todo lugar. Ela vive dentro das nossas cavidades naturais, elas estão na nossa pele. Então, elas têm umas que são de vida livre, não causam doença, mas a gente tem outras que têm potencial patogênico. Tá? A gente classifica as micobactérias de acordo com a velocidade de crescimento e a capacidade ou não de produzir pigmentos. É assim que os bioquímicos, né, pessoas que trabalham no laboratório, vão identificar as diferentes espécies de micobactérias. Então, a gente tem aquelas que causam doenças que não causam doenças, tá? Então, dentro das que causam doença, a gente tem várias, tá? Principalmente essa coluna da esquerda. Então, quando a gente está diante de uma doença, né, uma micobacteriose, né, no paciente, a gente vai pensar no complexo Mycobacterium avium, no intracelular, no Kansai, no Chelone, a gente vai pensar no abscesso, no Fortúnio peregrino, tá? Mas a gente tem também esse monte de outras micobactérias que raramente causam doença, mas às vezes a gente pode se deparar. Vai fazer diferença na apresentação clínica? Não, não vai ter diferença na apresentação clínica. Elas podem se manifestar muito parecido. Só que o tratamento, ele é direcionado com a suscetibilidade, né, do antibiograma. Então, cada uma vai responder de uma forma diferente ao tratamento. Por isso que eu nem vou entrar na seara do tratamento, porque o tratamento, o antibiótico, ele vai depender do isolamento, da suscetibilidade, né, da probabilidade de você estar diante de uma determinada espécie. Então, aqui é só para você ver como é que se classifica, né? A gente tem bactérias de crescimento lento e micobactérias. Então, quando eles vão cura e vão cultivar, a gente já sabe rápido. A gente sabe o fortuito, ele é uma micobactéria que está muito associada a procedimento estético, tá? Assim como o Chelonae e o abscessos também. Então, cresceu rápido, eu não identifiquei ainda, mas eu sei que cresceu rápido, eu já sei que vai ter uma dessas daí provavelmente. E tem aquelas de crescimento lento, que demoram semanas para crescer, assim como a produção de pigmento, que vai me direcionar para uma ou outra espécie. Tá? E o que é que eu quero, assim, a micobactéria, a gente pensa, tá? Toda vez que a gente pensar numa infecção cutânea crônica, que se manifesta com aquelas ulcerações de borda infiltrada, né, que a gente vê que é um aspecto granulomatoso, ou a gente faz uma biópsia e dá ali um granuloma, a gente vai incluir as micobactérias, seja a tuberculose, seja as micobactérias atípicas, juntamente com micose de implantação e leishmaniose. Mas tem uma característica que é muito sugestiva de micobacteriose, que é quando a gente vê uma úlcera com essa borda descolada. Você vê que a borda da micobacteriose, quando ela é típica, ela não é alta, ela não é elevada, ela é rente à pele. E ela é toda descolada. Se eu colocasse aqui embaixo da pele, nessa borda, um estilete, uma espátula, eu ia ver que ela está solta. Ela é solta, a parte da pele, ela é solta do fundo da úlcera. E ela não tem um eritema importante, ela não é uma borda endurecida, ela é uma borda que tende essa coloração mais acastanhada, né, com pouco eritema. O fundo não importa, porque ele pode ser fibrinoso, ele pode ser granuloso, ele pode ter crosta, exudato, mas que a gente é muito característica essa borda. Olha aqui outro exemplo. Essa é a borda descolada. Imagina você colocando uma espátula embaixo, né? Você vai ver que ela está descolada do fundo, né? E com pouco eritema. Então, uma borda que não tem sobressalência. Ela é mais rente, ela só descolou. Mas que, de fato, ali a gente vê algum processo inflamatório, porque a gente vê algum grau de eritema e até mesmo a coloração mais acastanhada pela evolução mais crônica. Né? E curso crônico.
né? Essas úlceras não aparecem em uma semana. Normalmente o paciente se queixam um mês, 2 meses. Muitas vezes ele viu, eu machuquei, aí eu fiz um procedimento, aqui foi uma incisão. Então ele vai ter essa história de trauma prévio, né? Isso é muito importante para a gente pensar em micobacteriose também, tá? Esse caso aqui, por exemplo, uma jovem que fez uma injeção de corticoide no glúteo, ela pedia para o namorado injetar, ela fazia mensal para ganhar peso, e ali, dentro de poucos meses após a primeira infiltração que ela fez, ela começou a evoluir com essas lesões. Não eram do aspecto de uma infecção crônica, a borda tendendo a descolar, e ela fez uma adenopatia ali na região inguinal, supurativa, né, com drenagem, com fístula, e que realmente era uma micobacteriose atípica, que ela foi inoculada no momento da injeção que ela tomava, tá? Isso aqui a gente tem visto cada vez mais procedimento estético, tá? Seja qual for ele. Então, a gente está vendo muito caso de micobacteriose atípica causado por injeção de enzimas, de substâncias na pele, de mesoterapia, assim como preenchimento, toxina. Então, se você abrir um soro e deixar ele em cima da bancada do teu consultório, no dia seguinte já vai ter micobactéria lá. Então, essas micobactérias, elas são danadas, elas contaminam tudo que está em volta dela, tanto a água, quanto o ar, quanto o solo. E ali no ponto que você inocula, né, essa substância na pele que está contaminada, você vai plantando um monte de micobactéria. E aí, normalmente, o paciente, ele fala que 2 semanas, 3 semanas ou meses depois do procedimento, começa a evoluir com esses nódulos inflamatórios, que tendem a abscedar, vão fistulizar, vão ficar drenando, melhora num canto, aparece no outro, pode ou não pode ser doloroso, e a evolução bastante arrastada, tá? Tem algumas micobactérias que elas fazem umas lesões que você tem uma suspeição maior, porque elas já têm uma característica mais peculiar. Por exemplo, Mycobacterium marinum é uma micobactéria que vive na água, tá? Tanto na água salgada quanto na água doce também. Então, a gente tem em rio, tem em piscina, tem dentro de aquários. Então, a gente até chama de granuloma na piscina. Então, é uma doença que a gente vai ver mais em pessoas que lidam diretamente com esses ambientes molhados. Então, pescador, pessoas que limpam aquário, peixeiro, e ali naquele ponto onde ele tem um microtrauma, uma porta de entrada, ele começa a evoluir com uma nodulação, uma pústula, aquilo ali vai evoluir com uma ulceração e tende a fazer uma distribuição esporotricoide também. Então, ele vai fazer o cancro inicial, que é o ponto de inoculação, mas você vai ver nódulos de trajeto linfático, lembrando muito um caso de esporotricose. Então, quando vocês olharem uma lesão que tem esse acometimento de linfonodo em trajeto linfático linear, você vai pensar em esporotricose, mas se, né, não tiver um elo epidemiológico muito importante, você vai pensar em leishmaniose, mas você vai pensar em micobacteriose também, principalmente se for uma pessoa que teve uma exposição a ambiente molhado, né, de rio, mar ou similar, tá? Então, aqui, olha, esse daqui era um peixeiro. Ele teve um acidente com a espinha do peixe. No ponto onde ele feriu a pele, apareceu esse cancro, essa lesão cerada, com uma borda infiltrada, até lembra uma bordinha de leishmaniose, mas logo depois de semanas ele começa a ter esses nódulos eritematosos de distribuição linear, justamente na drenagem linfática do dedo, tá? Onde a caneta foi onde a gente fez a biópsia dessa distribuição esporotricóide, está nesse diagnóstico diferencial. Tem uma bactéria chamada Mycobacterium serans, que vocês vão escutar isso muito na vida de vocês como médico, porque isso daqui cai em provas. Só que não é uma doença do Brasil, apesar da gente viver numa zona tropical. Mas é muito comum essa úlcera de Buruli na África. Na África, chega a ser até endêmico. Então, esse Mycobacterium serans, ele faz uma úlcera. Então, a gente não tem casos autóctones, né, no Brasil, mas, assim, isso é questão de tempo, porque a gente não tinha esporotricose e agora tem.
tá? Mas ele é responsável por essas ulcerações de curso crônico, mas que a gente fala que elas são fagedênicas, elas vão crescendo, 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 crescendo e vão destruindo, elas vão aumentando de dimensão, elas atingem vários centímetros durante o curso da doença e vão destruindo também as estruturas profundas, como osso, músculo, cartilagem também. Tá? O diagnóstico é igualzinho, tá, das outras infecções, então também baciloscopia. Quando a gente tem sorte, a gente consegue identificar já no exame direto, mas eu, assim, por experiência, é super difícil. A maioria dos pacientes que a gente pede baciloscopia dá negativo, tem que recorrer aos outros exames e uma boa que a gente lá, o PCR é um exame caro e que a gente não tem disponível, né, nas unidades de saúde, nem no Tropical a gente consegue. O histopatológico que a gente pode também conseguir pela coloração especial identificar no tecido. E o tratamento, eu não entro, como eu falei, porque a gente faz poliquimioterapia, a gente associa vários antibióticos, mas a gente associa de acordo com a identificação da espécie. Então, a gente usa pelo menos 2 antibióticos, a gente não faz monoterapia. Tem paciente que a gente associa 3 antibióticos, a escolha desse antibiótico ela vai variar. E a gente usa muito quinolona, a gente usa muito beta-lactâmico, mas muita tetraciclina, macrolídeo, mas tudo em associação e realmente não tem um consenso, né, para guiar, para a gente saber qual é que funciona para todo mundo. Então é isso, gente. Tem alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Alguém tem pergunta? Professora, então, oi. Só uma coisa, só confirmando, amanhã a gente tem aula prática, né? Quem é da turma da quinta? A prova é sexta, né? Isso, sexta 1h. Tá. Tem. Tá bom. Beleza. Obrigada. Nada, gente. Então, tchau, viu? Até amanhã. Tchau, prof. Tchau, até amanhã. Tchau.